I'm Nancy, and this is the day number 10 of the 20 Days Christmas Challenge. Hoje a gente vai para o dia 10, aulinha do dia 10, desse 20 dias de desafio de Natal da High English. Compartilhe 10 vídeos diferentes em 10 dias consecutivos no seu Facebook com a hashtag Natal High English 2017 e ganhe de presente de Natal uma aula particular de inglês via Skype. Part 1, Vocabulary Acquisition. Topic of the Day, Traditions 1 at Christmas. Então hoje a gente vai falar sobre uma coisa importante, né? Já que Natal é uma data universal, Christmas is a universal date and it's celebrated all over the world. So there are lots of traditions, things that people do over and over in different places. Sometimes these things are not the same in different places. Sometimes they are. So we're going to talk about traditions today, ok? Então, hoje a nossa aula é sobre essas tradições, as coisas que as pessoas fazem para celebrar e para comemorar o Natal, que é um feriado universal, o nascimento, a celebração do nascimento de Cristo. Então, a gente vai começar com Traditions 1 at Christmas. Remember, at Christmas. This preposition at before a date indicates a period of time, like a couple of days, even 1 week or more than 1 week. So at Christmas indicate the period of time that people think of Christmas, decorate with Christmas themes, and celebrate Christmas in general, ok? Então, at, a preposição at, antes de uma data, significa um período de tempo relacionado àquela data. Então, at Christmas não é o dia 25 ou o dia 24 ou um dia de 24 horas, mas sim um período de tempo em que se celebra, se comemora, se decora, se fala a respeito de Christmas, de Natal. Ok? Então, quando você fala at Christmas, você está falando de um período longo. For example, do you travel at Christmas? Então, um exemplo, você viaja no Natal, você não vai viajar necessariamente no dia 25 e voltar no próprio dia, né? A viagem toda não ocorreu no dia de Natal, mas ocorreu at Christmas, no período relacionado a Natal, ok? Então, vamos começar conhecendo algumas traditions, algumas ações que as pessoas fazem at Christmas, no período de Natal. Listen, repeat, and practice your pronunciation. A Christmas tree farm. To trim. Trimming a Christmas tree. This action. To cut a Christmas tree. Cut. Divide into 2 parts. To cut. To carry the Christmas tree. Carry, to transport, to carry. To decorate the Christmas tree. To use a garland, bulbs, bows, bells, Santa, and small or big ornaments. To decorate. Então vamos entender melhor o que a gente tem aqui. Em lugares frios, em lugares em que o Natal é celebrado durante o winter, durante o inverno, como acontece no hemisfério norte e não aqui no Brasil, existe a tradição relacionada a Christmas tree, que é de você usar uma árvore verdadeira e não a árvore que é montada aqui, como a gente faz aqui no Brasil, até porque o nosso clima não tem pinheiro em todo o Brasil, então não tem essa árvore aí chamada de evergreen. Essa Christmas tree, o modelo, né, a espécie dessa árvore é chamada evergreen, que são esses pinheiros que estão sempre verdes, evergreen. Então a gente tem uma Christmas tree farm, uma fazenda de Christmas tree, de evergreen trees. A gente tem esse verbo to trim, que é você podar, né, prune, podar, ou trim, tirar, aparar, né? Então você pode aparar árvores, trees, bushes, que são pequenos arbustos, plants in general. You can trim your hair. Dá para ir no salão também e crescer um pouquinho, você vai lá e apara o cabelo, né? Trim é usado para tudo isso.
cortar com o intuito de reduzir ou dar uma forma. To trim. Trimming a Christmas tree. É isso que ele está fazendo aqui nesse momento. To cut a Christmas tree. Então, quando chega mais perto da época de decorar a árvore, né? De levar a árvore para casa, é necessário cut, cortar. Carry, transportar, carregar. And decorate. Traditions 1 at Christmas. Listen, repeat, and practice your pronunciation. Hang up Christmas lights. Meet friends. Write a Christmas card. I like hanging with you. Eu gosto de sair, de dar uma volta, de passear com você. Go to a New Year party. So these are 4 activities, 4 universal traditions related to Christmas. Então, essas 4 ações são muito tradicionais relacionadas ao Natal. Hang up é o ato de pendurar. Então, hang up Christmas lights. O pessoal pendura Christmas lights na casa, nas janelas, nos parapeitos, varandas. On Christmas tree, nas árvores. Meet friends, encontrar os amigos. Meet é o verbo encontrar. Write a Christmas card, escrever um cartão de Natal. Hoje em dia a gente faz o e-card, né? Que é aquele cartão eletrônico também, nem sempre é de papel mais. And go to a New Year party. Outra tradição de época de Natal, então at Christmas, não é no dia do Natal, né? Dia 25, dia 24, mas at Christmas, na época do Natal, é ir a New Year parties, festas de Ano Novo. Part 2, Vocabulary Acquisition. Topic of the day, Traditions 2 on Christmas. E agora a gente vai ver outras tradições de Natal que a gente faz ou são mais praticadas on Christmas. E qual é a diferença de at Christmas para on Christmas? On plus a date or a period of time indicates a day. So you use on before a period of 24 hours, a day. Or 2 days, like the weekend, for example. In American English, you say on the weekend and not at the weekend, ok? Então, a preposição on, antes de um período de tempo, de uma data, ela sempre se relaciona a um período de tempo de 24 horas ou de 2 dias, 48 horas. Então, você tem a expressão no inglês americano on Christmas, você tem a expressão on the weekend, para o final de semana, porque o final de semana são 2 períodos de 24, ok? Em inglês britânico eles falam at the weekend, tá bom também. You choose, tá? O que você achar melhor. Eu normalmente falo on the weekend. Estou mais acostumada, mas não tem diferença. So, let's take a look at these actions. Então vamos ver as traditions, né? Que acontecem realmente on Christmas. Que acontecem realmente no dia, um período de 24 horas do Natal. Então, aí a gente está falando de December 24th ou December 25th. E, às vezes, como boa parte da celebração do Natal é na véspera, e véspera em inglês é Eve, então a gente pode ter on Christmas Eve. Também existe essa expressão. On Christmas Eve. E não só on Christmas, porque eu não sei se é 25 ou 24 de dezembro, ok? On Christmas Eve, aí é só na véspera mesmo. So listen, repeat, and practice your pronunciation. Write Santa a letter. Escrever uma carta para o Santa Claus, que é o Papai Noel. Ué, mas o Santa tá antes da palavra carta, né? Exatamente. Então a gente bota uma ordem um pouquinho diferente do que no português. Eu poderia escrever write a letter for Santa? Poderia. Ou to Santa, porque eu vou enviar para ele ao destino? Poderia, tá? Mas é mais comum em inglês você colocar o objeto indireto, ou seja, a pessoa que vai receber e depois o que vai ser enviado, ok? Então, para quem é? Santa vem primeiro. O que é? A letter vem depois. Assim fica mais natural para o pessoal que fala inglês. For native speakers of English, this order is or sounds more common or more natural. First, the person who's going to receive the letter, and then what it is, a letter. So, Santa a letter. This is the order, okay? Send Santa a wish list. A wish list é uma lista de desejos. Wishes são desejos. Então, para quem se comportou bem, assim diz a tradição, você tem direito a um wish list, uma lista de coisas que você deseja no Natal. E você envia Send Santa
a wish list. Envia essa lista para Santa Claus, que é o Papai Noel. Como é que o pessoal, as crianças, né? Como é que elas aguardam pelo Papai Noel? They get milk and cookies. So you serve, you put milk and cookies for Santa. Então eles deixam lá perto da árvore de Natal, assim a tradição do Natal infantil, deixar lá cookies, que são biscoitos doces, and milk. Fly with the reindeers. So Santa flies with the reindeers. Reindeers are the animals, and Santa Claus is on the sleigh. Então o Papai Noel, ele fly, ele voa, né, no trenó pelo mundo afora com as reindeers, esses belos animais aqui da lenda de Natal. As renas, né? Try to wait for Santa. Então, o que as crianças tentam fazer? Elas tentam esperar Santa Claus, Papai Noel chegar. Mas normalmente elas não conseguem, né? No horário normal elas acabam dormindo e quando elas acordam no dia seguinte, Papai Noel já passou e já deixou o presentinho. So, number 1, Santa is stuck in the chimney. Santa go down the chimney. So pay attention to the pronunciation chimney. C-H-C-H-I-C-H-O-T. Chimney. Chimney. So, go down é quando você desce. Então, no primeiro desenho, Santa está descendo pela chimney, pela chaminé. Stuck é quando ele observa aqui que ele tentou descer, mas não deu muito certo. Ele ficou preso, então está com as perninhas para cima. Ele está stuck in the chimney. O último slide de traditions hoje, de coisas que também acontecem on Christmas ou on Christmas Eve, ou seja, que acontecem no dia 25, dia mesmo do Natal, período de 24 horas, ou on Christmas Eve, na véspera, são essas últimas, aqui também muito comuns, tradições de Natal. Let's practice. Make Christmas dinner. Have dinner with your relatives. Lembrando que relatives é a palavra que a gente usa para parentes ou family members, ok? Então, lembrando que parents não é parentes em inglês. Parents is just your mother and your father. Parents é só para pai e mãe, os pais. Para todos os demais, your cousins, your aunts and uncles, your grands and grandparents, everywhere else, anyone else in your family, all the other family members, todos os outros que não forem mother and father são relatives, ok? Então, às vezes o pessoal confunde um pouquinho. Relatives and parents, porque é um falso cognato, né? Parents lembra parentes, mas não é, ok? Parents são pais e relatives parentes, o restante da família. Take photos with your family. Então, posso falar relatives ou posso falar family. Exchange gifts. Então, tem aquela troca de presentes, né? And sing Christmas carols. Em lugares frios é muito comum ver as pessoas batendo de porta em porta ou irem em algum lugar, praças, centros, onde existem essas cantatas, esses cantos de Natal. Aqui não é frio, aqui no Rio de Janeiro, mas também tem cantata de Natal. Também tem Christmas carols. Então, essas carols são as cantatas de Natal. Aqueles jingles, né? Músicas famosas de Natal, like Jingle Bell, Jingle Bell. Pergunta para você nessa aula é: What is your favorite Christmas tradition? What is your favorite Christmas tradition? A sua tradição de Natal. Qual é a sua favorita? Pode ser uma dessas da aula de hoje ou uma outra que você queira. Respondendo a essa pergunta aqui nos comentários desse vídeo do YouTube, você participa do sorteio para praticar todos os dias o seu inglês durante um mês inteiro nos grupos de conversação da High English. Sorteio vai ser no dia 25 de dezembro, no dia de Natal, e eu vou fazer uma Facebook Live, ou seja, vou fazer uma live do Facebook Maria Clara English Works. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo para ter o link. O nosso Christmas Calendar, ou o nosso Challenge Calendar, melhor dizendo. We started on December 3rd, foi o nosso primeiro dia, and on December 25th, it's going to be our last day. Então, no dia 25 vai ser o último dia. So, today was the day 10 on the 20 Days Christmas Challenge. Hoje foi o dia 10 do desafio de 20 dias de Natal. Se você quiser me encontrar no Instagram, teacher_embaixo m.c, e no Facebook, na fanpage
Hi English, espacinho Classes. Mesmo nome do canal do YouTube é no Facebook. See you tomorrow!